Né? Fixar a tela. Pronto. O que é importante a gente lembrar agora? Dentro da parte de análise sintática, tá? Boa noite, Mário Perfeito. O que é importante eu lembrar agora dentro da parte de análise sintática? Se aí nós vimos lá, né? Acentuação, função da linguagem, ortografia, semântica, tipos textuais, classes gramaticais, agora eu chego em análise sintática. Dentro dessa parte de análise sintática, o que é que a gente vai ver? Nós vamos ver os tipos de sujeito, nós vamos ver os tipos de predicado, nós vamos lembrar aquela parte do objeto direto, indireto, o que é um verbo transitivo direto, indireto, tá certo? Pronto, então, eu vou fazer essa observação, tá? Essa ressalva. Eu vou pegar aqui, eu vou digitar hoje para teorizar para vocês, tá certo? É interessante que você também pegue seu material aí para que você também faça seus apontamentos, porque é o que aconteceu na aula agora. Eu fui salvar o material, botei tudo bonitinho, salvei. Quando eu botei salvar, apagou tudo que eu tinha escrito. Então, assim, vá anotando também, tá certo? Porque é importante, é fundamental você fazer isso. Combinado? Deixa eu ver aqui só as questões para eu seguir aqui uma lógica. Acho que eu vou seguir a lógica da transitividade com vocês logo mesmo. Vou pegar aqui uma partezinha que é para eu riscar. Lembre-se que para que você faça isso também, viu? Isso aqui tá coisado. Deixa eu pegar outro. Então vamos lá. Ó, vou projetar para vocês aqui o que eu vou anotar. Por favor, anote também, tá? O que é que eu quero começar essa parte aqui falando para vocês? De transitividade, né? Então vamos lá falar de transitividade, depois eu vou para tipos de sujeito. Que eu respondo as questões de transitividade, depois eu vou para as questões de sujeito, viu? E nós vamos alinhando tudo isso aí. Gente, tem que saber isso aqui, não tem para onde correr não, tá? Deixa eu botar, salvar corretamente aqui, que dá para não perder também. Deixa eu já salvo. E aí, DIB agora. Pronto. Vamos. Ó, entender transitividade, turma, é entender o quê? Como o verbo se comporta, né? O que é um VI? É um, deixa eu ir digitando tudo. O que é um verbo intransitivo? O verbo intransitivo é aquele verbo que, por si só, tem um sentido completo, tá? Então, tem sentido completo, certo? Prontinho. Ou seja, o enunciado pode parar nele. Vamos escrever até mais simples. Ou seja, o enunciado pode parar nele. Nele quem? No verbo. Tá certo? A aula iniciou. A aula acabou. Pronto, acabou. Eu posso parar aí, ó. Não preciso colocar mais nada. Por quê? Porque o verbo já apresenta um sentido completo, né? Prontinho.
Só que eu posso ter um verbo que não tem sentido completo, que é o que eu chamo de verbos transitivos, certo? Então, o verbo transitivo, o verbo transitivo não tem sentido completo. Prontinho, não tem. Ou seja, precisa de complemento. Precisa de complemento. Aí o transitivo se subdivide em dois. Ele vai ser direto, quando ele precisa de complemento sem preposição. Sem preposição. A este verbo, nós fazemos duas perguntas. O que ou quem? Sem preposição, eu pergunto o que ou quem. Tá? Vamos lá. Usando a regrinha, o passo a passo, eu peguei. Vou perguntar o que ao verbo. Tá? Peguei. Então, eu pergunto ao verbo o que eu peguei. Eu peguei o complemento verbal, o copo. Pronto. Tá? Vamos lá. Posso dizer que eu beijei. Quem ou o que. Botar quem agora para diferenciar. Eu beijei minha esposa. Pronto. Olha aí. Peguei o copo e eu beijei minha esposa. Então, quando eu pergunto o que ou quem, eu encontro um verbo transitivo direto. Tá? Observação. O nome do complemento do verbo é. O nome do complemento do verbo chama-se, dois pontos. Objeto direto. Fechamos uma parte. Vamos para o B. O B, eu vou encontrar o verbo indireto. Então, o verbo indireto é aquele que agora que precisa de complemento com preposição. Com preposição. Eu faço as mesmas perguntas, o que ou quem, só que agora precedido de uma preposição. Mas o que eu, quem. Pronto. Então, é isso. Exemplo, eu gosto. Quem gosta, gosta de algo. Eu gosto de você. João paquerou. Com quem? Com Maria. Prontinho. O nome do complemento do verbo, nesse caso, transitivo indireto, chama-se objeto indireto. Prontinho. Pessoal, aí, sim, observação 2. Estes verbos são chamados de significativos. Quem são os verbos significativos? São os verbos intransitivos, transitivos diretos e transitivos indiretos. Lembrar disso também, tá?
Pronto, estes verbos são chamados de verbos significativos, ou seja, eles se subdividem em três, né? Claro que eu tenho um VTDI, mas o VTDI é a junção do VTD com o VTI, tá? Não é um novo, né? É só a junção de dois, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos prosseguir. Por que eu coloco o verbo significativo? Porque nós vamos encontrar também o verbo que não é significativo, que é o que eu chamo de verbo, que a gramática chama de verbo de ligação, tá? O que são os verbos de ligação? São os verbos que ligam o sujeito a uma característica do sujeito, certo? Prontinho. E como é que funciona esse verbo de ligação? Esse verbo de ligação, ele vai ligar uma característica que na análise sintática, vou até botar aqui, ó, a uma característica. Vou botar aqui. Na sintaxe, essa característica é chamada de predicativo. Pronto. Na sintaxe, essa característica é chamada de predicativo. Quem são os verbos de ligação? Segundo a aluna Derlange, que está presente na aula, os verbos de ligação são intitulados de cafés para Paulo. Como assim cafés para Paulo? C de continuar. Ser de continuar. A de andar, que pode ser também intransitivo, né? Mas também assume essa função de. Deixa eu botar um abaixo do outro. Também assume essa função de verbo de ligação. Continuar, andar, café. Ficar, o é de estar, o S de ser, que é cafés, cafés para permanecer, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, continuar, andar, ficar, ser, estar e pertencer. É pertencer, Derlange? Parecer, parecer. Pronto. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar. Então, cafés para Paulo, tá? Isolado aqui, nós vamos encontrar o quê? O tornar também, certo? Então, está aí. Alguma pergunta, turma, até agora? Tudo tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá. Pronto. Daí nós vamos entender o quê? A parte não só da transitividade, mas dos tipos de predicado. O que eu quero explorar de antemão, primeiramente com vocês, é a transitividade. Depois eu vou para os tipos de predicado, tá? Vamos lá. Gente, tá sendo claro ou não? Fala alguma coisa para mim aí. Vocês estão calados demais.
O silêncio eu acredito que seja tudo ok, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver. Vamos ver as questões aqui agora. Como o José falou lá. Vamos lá. Primeira questão. Caiu esse ano na prefeitura de Moraújo, cirurgião dentista. Os verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento, porque tem seu sentido completo. Aquilo que eu acabei de botar para vocês. Portanto, marque o item que o verbo ressaltado é tipificado no contexto em que se insere como intransitivo. Eu acabei de dizer que tornar é um verbo de ligação. Está aqui. Ó. Já não pode ser a letra A. Buscamos a luz das pessoas. Nós buscamos. Automaticamente eu faço uma pergunta. Nós buscamos o quê? Quando eu pergunto o quê, o verbo é VTD. Ele pediu o verbo intransitivo. Porém, a sedução implica o quê? Implica riscos. Sobrou a letra D. Crescemos quando olhamos para ídolos positivos. Nós olhamos para ídolos, né? Quando crescemos. Então, crescemos é um verbo intransitivo. Eu paro o enunciado nele. Eu não preciso acrescentar mais nada a ele. Gente, alguma pergunta até aí? Se tiver, por favor, faça agora. Então, eu vou seguir. Vamos lá. A 12 eu não vou fazer agora, porque é tipos de sujeito. Eu vou deixar lá. A 3 também. Questãozinha de regência daqui a pouco a gente faz, que é mais puxadinha. Agente da passivo. Deixa eu vir mais para cá. Sexta questão. Para a sexta. Leia a oração a seguir. Permita-me ouvir o que dizem os outros astros agora. Asta na alternativa com a classificação morfossintática correta. A expressão os astros é um objeto direto. Permita-me ouvir o que. Aliás, o que dizem. O que os astros dizem, na realidade, né? Os astros dizem algo. Os astros não é um objeto direto. Os astros aqui passam a ser o meu sujeito da oração. É tanto que ele está no plural e o verbo concordando com ele, ó. É assim, ó. Os astros dizem. Tá? Dizem o quê? Certo? Os astros não é um objeto direto. Os astros aqui é o meu sujeito da oração. Sujeito da oração. A oração tem sujeito determinado? Não. A palavra colega é um aposto, anote. Aposto é um termo explicativo. Ele vem entre vírgulas. E aqui, o que eu tenho não é um aposto, é um chamamento. O que é um chamamento, sintaticamente? Um vocativo.
João, cara, né? Menino, não faz isso não. A partir do momento que eu chamo, eu tenho um vocativo. Colega, vocativo. Já falei isso demasiadamente na minha aula sobre essa estrutura do O. Vou até mostrar aqui outras questões para vocês verem. O termo O é um pronome demonstrativo. Aqui, ó. Permita-me ouvir o que. Grave isso, pessoal. Quando você tem essa estrutura, esse o é um pronome demonstrativo e o que é um pronome relativo. Está correto isso. Isso cai demasiadamente nas provas, certo? Demasiadamente. Então, quando você encontrar essa estrutura, você vai colocar que isso é um pronome demonstrativo. Eu vou te provar isso agora, ó. Tá vendo, viu? Eu pego aqui, eu me lembrei que a IDECAN cobrou isso demais. Deixa eu achar só aqui o material para te mostrar. Ó, é nesse material? É que tem, né? É aqui mesmo. Presta atenção, viu? Outra banca, mas você vai cobrar a mesma coisa, ó. Aqui, ó. Ele quer saber qual é a classificação desse O, já que o que aconteceu, já que aquilo que aconteceu, aquilo o qual aconteceu. Então, esse o é um pronome demonstrativo e esse aqui é um pronome relativo. Ele quer saber do o, pronome demonstrativo. Do mesmo jeito. O termo destacado no trecho, em evidência, desempenha a função de pronome demonstrativo. Certo? Então, mostrando a vocês. E se eu pegar as questões de legados, tem do mesmo jeito. Pega o que mais questões vocês quiserem, vai cobrar a mesma coisa. Então, turma, já grava isso aí, tá? Quando você tiver essa estrutura, você sabe que o O é um pronome demonstrativo e o que é um pronome relativo. Perguntas, dúvidas? Então, vamos lá. Deixa eu ver mais. Correto predicado, agente da passiva, predicado. A décima vai ficar para depois. Pronto. Deixa eu ir para a segunda agora, né? A segunda questão trabalha com você tipos de sujeito, certo? Acho que vou deixar tipos de sujeito por último, que é importante. Vamos deixar por último. Deixa eu pegar uma mais básica aqui. Aqui também, dois e três tipos de sujeito. Vamos para quatro. Partindo do conceito de regência verbal, quando a questão fala em regência, está falando de transitividade, gente.
nesse caso do verbo, né? Como sendo a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os completam ou os circunstanciam. Marque o item em que traz uma informação correta sobre essa relação dos períodos. Ele quer a correta, né? Pronto. Vamos ver aqui qual é a correta. Essa descoberta, diz ele, responde à grande questão, né? Então já tem uma crase aqui, ó. Certo? Ele está dizendo que esse verbo é um verbo transitivo direto e seu objeto direto. Turma, se acontece uma crase, se tem um acento grave, o verbo não vai ser direto. E até acontece, em alguns casos, o verbo ser direto, tá? Acontece em alguns casos. O verbo responder, ele tem essa... Ele muda essa... O verbo, ele muda essa postura. Certo? Mas aqui está sendo trabalhado como verbo transitivo direto. Se ele é direto, então ele não vai ter a preposição. Daqui a pouco você vai ver o porquê com ele está direto. B. Cientistas descobriram pela primeira vez um reservatório de água líquida em mar. Ele está dizendo que descobriram é um verbo transitivo indireto. E o seu objeto é indireto. Tá? Cientistas descobriram o quê? Um reservatório de água líquida em mar. Esse verbo, a pergunta que eu faço a ele é o que eles descobriram? Quem eles descobriram? Esse verbo não é transitivo indireto, ele é direto, porque eu pergunto o que ou quem ao verbo. C. Não há razão para que isso não aconteça em mar também. Ele está dizendo que o verbo é bitransitivo. Vamos ver. Não há o quê? Razão para que isso não aconteça. Tá bom. Eu não preciso, nessa circunstância, completar o verbo. Aí ele está não. Alguma pergunta, gente? A missão Insight terminou. Ela terminou, acabou. Ele está dizendo que vai terminar em transitivo. Em que o elemento que o acompanha, que é em dezembro de 2022, porque tem aqui, ó, trata-se de um termo acessório com a ideia de tempo. O verbo por si só já tem um sentido completo, por isso que ele é intransitivo. Letra D. Pessoal, alguma pergunta? Então tá bom. Deixa eu ver se tem mais. Não. Pronto. Então, ninguém tem dúvida. Vou prosseguindo, tá? Já que eu comecei por transitividade, eu quero mostrar para você agora o agente da passiva. O que é o agente da passiva? É a pessoa que pratica ação na voz passiva. E o agente da passiva só acontece com verbos transitivos diretos. Não acontece voz passiva com verbo transitivo indireto, de ligação, não acontece. Tá certo? Não acontece.
como é que funciona essa passagem, né? Essa transcrição da voz ativa para a voz passiva? Vamos lá. Desculpa. Vou entender agora, tá? Vou pegar uma partilhazinha aqui, que minha garganta tá um pouco ruim. O negócio da garganta foi sério, viu? Ó, preste atenção, tá? Pegando os exemplos que eu botei ali em cima. Sim, o que é o agente da passiva? Pessoa que faz a ação na voz passiva. Isso é o agente da passiva. É a pessoa que faz a ação na voz passiva. Só acontece com verbos transitivos diretos. Eu peguei a garrafa. Esse enunciado está na voz ativa. Esse enunciado está na voz ativa. Porque o sujeito pratica uma ação. Transpondo para a voz passiva, vai ficar como? Começa com o complemento verbal. Aquilo que eu chamo de objeto direto. A garrafa foi pega por mim. Quem é o agente da passiva? É a pessoa que faz a ação na voz passiva. Aí, ó. Por mim é o agente da passiva. Vamos para outro exemplo, né? É... Eu bebi muita água. Eu bebo. Não, Eu como muitas frutas. Eu como o quê? O objeto direto. Muitas frutas. Vindo para a voz passiva, começa com o complemento verbal. Muitas frutas foram comidas por mim. Pronto. Muitas frutas foram comidas por mim. Quem é o meu agente da passiva? De novo. Mim, né? Por mim. Pronto. Por mim é o agente da passiva. Porque é a pessoa que faz a ação na voz passiva, já que muitas frutas estão paradas. Certo? Pronto. Aí Bibi gosta muito de cobrar isso aí. Seja 11, né? Tá aqui. Aí, ó. Vamos lá. Muita caixão. Deixa eu salvar aqui diferente também.
para já ficar com os dados riscados para vocês, tá? Ok, quinta questão, vamos lá. Os termos destacados no período. Lá vai. Essa festa falaciosa vendida pelo governo e pelo comércio para nos distrair de nossas vidas miseráveis. Turma, sujeito da oração. Essa festa falaciosa. Essa festa, ela foi vendida. Perceba aqui que essa festa está parada. Alguém vendeu a festa. Quem foi que vendeu? O governo e o comércio. Venderam a festa falaciosa. Se a festa está parada, sendo vendida, e quem vendeu foi o governo e o comércio, acabou, né? Agente da passiva. Deixa eu ver se tem outra aqui. Aqui é 8. Assinale a alternativa em que há um agente da passiva. Quem arrisca essa aí? Quem responde? Vale um chocolate aí. Quem vai responder? Bora, quem responde? Vamos lá. Ficamos ouvindo música, aliás, ficamos ouvindo aquela história. Se eu fiquei ouvindo aquela história, eu estou praticando uma ação. Então não é a letra A. Se ele quer o agente da passiva, ele quer a pessoa que sofre a ação. Ou melhor, que pratica a ação na voz passiva, né? Sempre saíamos a esmos pelas ruas. Nós saímos. Ação. Eu paguei 20 mil reais. Eu paguei. Ação. As casas foram arrastadas pela chuva. As casas estavam paradas. A chuva veio e arrastou a gente da passiva pela chuva. Vamos ver se tem mais agente da passiva aqui. Tem não. Pronto. Turma, vocês não estão perguntando, não estão interagindo, eu estou caminhando, viu? Se tiver dúvida, fale. A 2 é tipos de sujeito, a 3 também. Bom, tipos de predicado, verbal, nominal e verbo nominal. Vamos ver agora, tá? Vamos lá. O que é um predicado do tipo verbal? Então, vou botar aqui que um predicado verbal, é o predicado que indica uma ação.
Nominal é o predicado que se estrutura dentro de um verbo de ligação mais um predicativo. Prontinho. Exemplo, já vamos ver os exemplos aqui. Eu, deixa eu ver aqui. Eu copio muito. Eu digitei muito. Fechou. O nominal, eu vou ter que ter uma característica. Mas o professor está alegre. Pronto. Predicado nominal. Por que predicado nominal? Porque eu tenho um verbo de ligação, que é o café para Paulo. Ser, estar, aparecer, permanecer, continuar a ficar, né? Andar. Com essa estrutura, o predicado passa a ser nominal. E o verbo nominal é a união dos dois, né? Não é um novo, é a união. Predicado verbo nominal. Bora? O que é que ele indica? É o predicado formado por um verbo de ação mais um predicativo. Tá? Prontinho. O professor alegre, característica. Copiou muito. Então eu tenho característica e ação. Então eu tenho um predicado verbo nominal. Vamos lá. Estou vendo que vocês estão digitando, tá? Parabéns aí para quem está participando. Show de bola. Pronto. Então vamos lá. Questão 7. Assinale a alternativa correta em que consta um predicado verbo nominal. Turma, eu tenho que procurar uma ação e uma característica. Já elimina a letra D, por exemplo. Os convidados chegaram cedo. Pronto, acabou. Só chegaram. Posso eliminar a C também. Demitiram o chefe do setor imediatamente. O chefe foi demitido. Até agora não tenho a ação e a característica. Não tenho. Eu estava muito feliz com as boas notícias. Pronto, acabou. Eu estava muito feliz. Morreu. E agora, entre B e E, qual era que você marcaria? Diga para mim. Interaja comigo agora. Daiane botou letra E. Quem mais? Só um minuto para ver uma coisa aqui bem rapidinho, tá, gente? Vai voltando aí, gente. Volta aí, fala aí.
Vamos lá? Alternativa correta, letra B. B de bola. Por quê, ó? Todos sujeitos compareceram à ação e antecipados características de todos. Cuidado com isso, tá? Ação mais característica. Deixa eu ver se tem outro tipo de predicado. Acho que tem aqui, ó. A nona. Dê uma olhada na. Não digitem, só respondam. Quando eu disser já, vocês dão a resposta de vocês. Bora, que alternativa, galera? Podem dizer agora. Bora? Manda, pode dizer. A multidão permanecia eufórica. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar. Cafés para Paulo. Botamos ali, lá em cima. Então, no cafés para Paulo, tem permanecer, né? E aqui, é eufórica caracteriza a multidão, predicado nominal. Os romeiros andavam pela via pública. E preste atenção, viu? Esse andar não é verbo de ligação. Eu até falei quando eu botei o verbo andar, eu disse ele pode ser de ligação, pode, mas é que ele pratica a ação. E como é que ele é de ligação, professor? Os romeiros andavam estressados. Aí de ligação. Nesse caso, ele é um predicado verbal, porque é a ação de andar. É um predicado nominal, é um predicado verbal, vai dar a letra D, né? A diretora julgou a sua decisão adequada. Ela julgou o quê? Ela praticou uma ação. Ela julgou a decisão. E essa decisão tem uma característica, ela é adequada. Verbo nominal. Pessoal, se cair alguma coisa de verbo nominal e você errar, eu dou um casco em você, viu? De verbo nominal, de predicado. Né? Não tem erro, gente. Não tem erro. Eu falei de objeto direto, predicado verbo nominal, verbal. A 10 vai ficar para depois. Eu acho que agora vai apresentar tipos de sujeito, né? Esse tipo de sujeito. Pode falar, Maria, pode falar. Duas questões aí. Eu acertei todas as duas. Parabéns. Muito bem. Você vai fazer aqui concurso, Maria? Eu quero fazer Passagem Franca do Piauí e Floriano, Piauí. Passagem franca é gatos, né?
É, Floriano. alegados mesmo que tá comendo meu juízo. Tu não tá na mentoria de alegação, né? Não, Era pra tá. A gente vai fazer aulão, viu? pois é. Eu estou pensando em participar dele dia 5. É isso mesmo, dia 5. Eu tava vendo o vídeo agora, o vídeo chegou agora, já é editado, a gente vai divulgar os vídeos já. Vai ser dia 5 à tarde. Vai ficar Eu gravado. ainda quero, e eu ainda quero fazer ainda de Caxias do Maranhão, com alegados também. Ah, mas é lá na frente, né? Vai ser em janeiro ou É, fevereiro a prova. Vamos embora, vamos fazer. eu vou detonar alegados um dia. Vai. E eu acredito, tá chegando a hora, né? Pois é. Vamos lá. Eu vou para onde agora? Eu vou para tipos de sujeito. Eu botei conta de tipo de sujeito. Duas, não foi? Foi. 3 e 4. Vamos lá. Gente, ó. Tipos de sujeito. Vamos para cá. Primeiro tipo de sujeito. Determinado. É aquele que está evidente. Eu vejo. João ama Maria. Quem ama Maria? João. Sujeito determinado. Tá? Eu posso ter também um outro tipo de sujeito, que é o sujeito oculto, implícito, elíptico, implícito, elíptico ou desinicial. Sujeito oculto, implícito, elíptico ou desinicial. Esse tipo de sujeito, ele ocorre com ocorre com verbos conjugados em todas as pessoas gramaticais, em todas as pessoas gramaticais, com exceção da terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. O que é que eu estou dizendo aqui, gente? Que se um verbo estiver conjugado no eu, no tu, no ele, no vós e no vós, nós e vós, o sujeito está oculto, implícito, elíptico ou desinicial. Desde que ele não esteja determinado, né? Joguei uma pedra, caminhei muito, né? Então, conjugar em todas as pessoas, eu, tu, ele, ela, nós, vós, oculto, implícito, elíptico ou desinicial, tá? E quando estiver conjugado na terceira pessoa, indeterminado. Então, o sujeito ele é indeterminado quando
ocorre quando o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. Somente isso. Tem oração sem sujeito, mas não vou falar sobre ela agora não. Deixa eu ver as questões aqui. Tá, vamos lá. Eu vou logo para a questão 3, depois eu vou para a 2, porque a 2 tem uma característica diferente. O sujeito é um termo essencial da oração. Por que é essencial? Porque ele está lá. Ele sempre tem que estar lá. Podendo ser classificado conforme algumas especificidades. Assim sendo, selecione dentre as alternativas a seguir aquela em que o sujeito da oração está classificado corretamente. Então, quero ver o que é que vocês vão marcar aí. Na terceira questão, não fale nada. O que você marcaria na terceira? E aí, o que vocês marcariam? Ficou mais difícil, né? Big bola. Eita, tem gente mandando ver aí, né? É isso mesmo, é letra B. Tá? Quando se aguarda ansiosamente a chegada do namorado? A chegada do namorado se aguarda ansiosamente. Este sujeito ele está em forma de uma oração. É um sujeito oracional, é a letra B. A sirene da fábrica, anunciando o fim de mais um dia de trabalho. É um sujeito composto? Não. Quem é o sujeito? A sirene da fábrica. Quem é o núcleo? Sirene. Nunca na vida ouvira o som mais lindo. Nunca na vida eu ouvira um som mais lindo. O sujeito está oculto. E aqui já está que deixar indeterminado. Só se fosse na terceira pessoa do plural. Na mesma hora em que eu li esse relato. Eu. Sujeito oculto, implícito, elíptico ou desinicial. Chamaram o verbo na terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Alternativa correta, letra B de bola. Corrigir ou assumir tom professoral é uma espécie de afronta à expressão alheia, uma atitude em si intolerante. Perceba que aqui
eu também tenho outro sujeito oracional, onde os verbos estão no infinitivo, o núcleo 1 e o núcleo 2. O que é uma espécie de afronta? Corrigir ou assumir o tom professoral. Tá? Então, o sujeito tem, ele é composto com núcleos oracionais. Por quê? Porque são verbos de uma forma nominal. Por isso que a 2 é a letra A. Ok, turma? Dúvidas, perguntas? Pronto. Como é que nós vamos fazer? A 10ª, você vai assistir às aulas do módulo 4 sobre complemento nominal e objeto indireto e você responde a 10ª. Eu retomo com ela na próxima aula, tá? No mais, você tem que assistir às aulas de regência e crase, porque semana que vem teremos aulas sobre regência e crase. Então, vocês vão assistir a aula teórica, a gente chegar na aula de questões, né? Já com uma base. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Então, como não tem dúvida, então eu vou saindo. Salvando aqui os materiais. Quem tiver dúvida, pode fazer sua pergunta agora. Não tem? Então pronto. Amanhã essa aula estará na plataforma, prometo que amanhã estará, tá? Quero marcar uma aula extra com vocês, acompanhe o grupo. Tá bom? Como ninguém tem dúvida, cheiro no coração, um abraço e até a próxima aula.